Sejam todos bem-vindos à Escola Preparatória Online. Quem fala é Manuel Nhandende e juntos estaremos resolvendo o exame de admissão de português referente à CEPOL do ano de 2025. Esta é a parte número 2 da nossa resolução, onde o nosso ponto de partida será a questão do número 15 até a questão do número 30. Na parte número 1, iniciamos da questão do número 1 até a questão do número 14. Caso não tenha acompanhado a parte número 1 desta resolução, irei anexar o link da mesma na descrição do vídeo. Derivação pelo processo parasintético, depois temos a recursiva, depois temos a improva. No processo de derivação. O vídeo que acaba de acompanhar é uma captura de tela das aulas que temos tido no Google Meet. Caso você queira fazer parte dessas aulas, é só se inscrever no nosso pacote intitulado Preparação Super Intensiva Online. Temos os pacotes semanais e os pacotes mensais. Os semanais são apenas 124 meticais, antes custava 149 meticais, e o pacote mensal, que antes custava 499 meticais, passa agora a custar apenas 399 meticais. Quanto ao período, as nossas aulas, elas são lecionadas de segunda a sexta. O horário à sua disposição. Vamos à nossa resolução. Mas antes disso, dizer que a Escola Preparatória Online também está no Facebook com o mesmo nome, Escola Preparatória Online. Então, você pode seguir a nossa página para que você não perca outros conteúdos que lá temos deixado, certo? Certo. A questão do número 15 diz o seguinte. A função do verbo ter na frase, ele deve ter, claro, que há diferenças marcantes veja que temos A, verbo de conjugação, temos B, verbo de cumplicidade, temos C, verbo de ligação, por fim temos D, verbo de desconexão. Veja que aqui a ideia é nós dizermos qual é a função do verbo ter na nossa frase, certo? Certo. A frase seria ele deve ter e esta aqui seria de fato o verbo. E há diferenças marcantes. Este verbo, ele tem a função de ser um verbo de ligação, o que nos diz que a questão do número 15, a linha correta seria a linha C. Antes de nós avançarmos para a questão do número 16, queria convidá-lo a fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp. O acesso é totalmente gratuito. Na comunidade, além de você receber conteúdos acadêmicos, você terá lá exames de admissão grátis, e não precisa pagar para fazer parte da nossa comunidade, ok? E também teremos preparação grátis, mas apenas será uma vez por semana. Por isso que sugiro que se inscreva no nosso pacote PSIU de preparação super intensiva online, onde você terá aulas todos os dias, ok? Então, a Escola Preparatória Online não só está no YouTube e Facebook, mas também está no WhatsApp, no Google Drive e no Google Meet. E nos próximos dias estaremos numa plataforma, iremos anunciar, então fiquem atentos, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu gostei e ativando o sino de notificações para que a cada novo conteúdo seja o primeiro a ser notificado. 16 diz o seguinte, atenção à frase. A escrita tem normas próprias, tais como regras de ortografia. A oração sublinhada veja que a oração sublinhada é esta, tais como regras de ortografia, certo? Certo. Temos a linha A, subordinada substantiva. Temos B, subordinada consecutiva. Temos C, subordinada adverbial comparativa. E por fim temos D, coordenada sindêntica explicativa. Veja que para esse tipo de questão, quando nós falamos de orações, uma das primeiras coisas que você deve ter em conta é a divisão do tipo de oração quanto à subordinação e coordenação. O que isto quer dizer? Antes mesmo de você olhar qual é o tipo de subordinada ou qual é o tipo de coordenada nós estamos nos referindo, identifique se a sua oração é ou não subordinada ou coordenada, certo? Certo. Sinteticamente, a explicação do que seria uma oração subordinada seria o seguinte: orações subordinadas são aquelas orações que dependem das outras para ter um sentido completo. E as coordenadas seria o oposto, certo? Certo. Agora, quando nós usamos esse pressuposto de identificação de tipo, neste caso, se é subordinado ou coordenada, estará ao nosso favor, pois nós teremos já linhas delimitadas. O que isso significa?
Se você tem a certeza de que esta é uma oração subordinada, não importa que tipo de subordinada, logo já terá certeza de que não é coordenada, o que o fará refutar D, certo? Certo. De igual modo, caso você tenha certeza que esta oração não é subordinada, isso o fará refutar A, porque A inicia com subordinada, o fará refutar B e também refutar C. Logo, você marcará a linha D como a linha devidamente correta. Contudo, se fosse o oposto, seria um pouco complexo, porque você já teria de observar que tipo de subordinada você estaria perante, assim como analisar ou saber qual é a diferença entre esses tipos de subordinada e olhar para a sua oração e ver se equivale a esse tipo de oração subordinada. Mas, para o nosso caso, não estamos perante uma oração coordenada, sindêntica, explicativa. O que seria uma oração sindêntica? Uma oração sindêntica é aquela que é acompanhada ou é ligada por conjunções ou locuções. Quanto ao caso da nossa oração, ela é ligada por uma locução. O que são locuções? Locuções é quando nós temos duas ou mais palavras. Veja que aqui nós temos uma conjunção e temos uma outra palavra, certo? Então temos uma locução. Esta é a diferença, porque muita gente tem tido dificuldade em distinguir orações de conjunções. Então, esta é a simples diferença. Quando você se depara com mais de uma palavra, você está perante uma locução, ok? Então, existem orações coordenadas sindênticas e existem orações coordenadas assindênticas. As assindênticas são aquelas que não são ligadas por conjunções ou locuções. Elas vão ser separadas por vírgulas. Por exemplo, eu acordei, comi, dormi, sentei, percebe? Mas se eu digo eu acordei e fui à casa de banho, a minha oração é ligada por uma conjunção, a conjunção e, que seria o termo de ligação neste caso. Explicativa, como já sugere, é porque a minha oração ela vai ter a função de explicar alguma coisa, ok? Certo. A explicação dessa ideia geralmente será de uma ideia anteriormente posta. 16 temos a linha D. Não vamos levar muito tempo explicando esta questão, senão a nossa resolução vai apenas se definir na questão do número 16, enquanto temos muitas e mais outras questões. E quanto a resoluções, agora estou a fazer um teste de fazer resoluções mais longas, resolvendo mais questões. Mas é muito, muito difícil, acreditem, não é fácil ficar falando por muito tempo. Principalmente sozinho. Agora estou a falar, ou melhor, estou, tanto faz, porque agora parece que estou a falar convosco, mas não estou, mas parece que estou e mais. Temos 17 que diz o seguinte: a vírgula que ocorre na frase não basta também saber que escrever é diferente de falar, tem a função de. Veja que aqui as vírgulas são essas, ok? Ou a vírgula é esta. Então, aqui nós devemos descrever a situação desta vírgula, da função da mesma. Se é de isolar o verbo, isolar o substantivo, isolar o adjunto adverbial ou o pronome. Para o nosso caso, a nossa vírgula teria a função de isolar o adjunto adverbial. Não isolar o verbo, nem o substantivo, muito menos o pronome. Atenção ao texto F. O consumo de álcool cresce entre os jovens moçambicanos. Muitos não se preocupam com a dependência, nem encaram a bebida como droga, mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, o álcool é a droga mais consumida no mundo, com 12 bilhões de usuários. Interessante texto. A questão do número 18 diz o seguinte: a palavra sublinhada no texto F desempenha a função de. Antes mesmo de olharmos para as nossas alíneas, percebamos que existe aqui uma prioridade, que é olhar para o seu texto e procurar a palavra sublinhada. No nosso texto, a palavra sublinhada é a palavra nem. Agora, qual é a função da palavra nem no texto ou no presente certo? Muitos não se preocupam com a dependência nem encaram a bebida como droga. Esse seria um pressuposto mais sintético e rápido objetivo da identificação da linha correta. Delimitando, é óbvio. A linha A, comparação entre ideias. B, adição de ideias.
C, consequência dos fatos, e por fim temos D, finalidade dos fatos. Uma coisa bastante interessante para identificar a linha correta desta questão é, além de se apropriar destes conceitos, é se apropriar de palavras-chave no presente certo. Muitos não se preocupam com a dependência. A palavra dependência seria a palavra-chave para podermos olhar para duas ideias comparadas no sentido de sabermos se estão sendo comparadas para adição, para finalidade ou simplesmente em comparação. E também pode ser para consequência. Nesta questão, não temos a linha A como a correta. Comparação entre ideias. Nem vamos ter C, consequência dos fatos, muito menos D, finalidade dos fatos, mas sim adição de ideias. Motivo. Eu aqui marquei dependência como a primeira palavra-chave, mas falta a segunda, que seria droga. Agora, como é que isto funciona, afinal, professor? É simples. Muitos não se preocupam com. Muitos seria uma outra palavra-chave, mas antônima dessas duas sinônimas. Muitos não se preocupam com a dependência nem encaram a bebida como droga. Veja que o termo né, ou a palavra né, neste é certo, ela está adicionando uma ideia, né, na primeira já posta, que é a dependência. O que isto quer dizer? Quer dizer que muita gente não se preocupa em ser dependente do álcool, muito menos de olhar para o álcool como uma droga. O que significa que o texto em si, ele demonstra uma primeira coisa, uma consequência triste, ou uma consequência negativa, diríamos assim, do próprio álcool, que o fará você ser dependente da mesma, além da mesma ser uma droga, ok? Porque provavelmente existem coisas que podem o tornar dependentes sem ser drogas, não sei, não tenho muitas ideias quanto a isto, mas provavelmente muita coisa que o torna dependente pode ser droga, pode ser uma droga. Não, por quê? Temos o exemplo, por exemplo, dos vícios, os outros tipos de vícios, como a masturbação, por exemplo, que é um dos vícios do século XIX que tem consumido os jovens. Não diríamos que seja uma droga, até porque não é uma droga, né? Mas é algo prazeroso e que também pode o tornar dependente. Então, o álcool, além de torná-lo dependente, ele é uma droga, quer dizer, é uma substância que altera o funcionamento normal do indivíduo, diferentemente de outros vícios, ok? Ou de outro tipo de consumo, pode não ser álcool, que além de ser droga pode tornar dependente. Ok, está ficando redundante isto. 19. O verbo cresce na frase. O consumo de álcool cresce entre os jovens moçambicanos. Serve para... Ok? Cresce neste texto é muito interessante. Por quê? Se olhamos para A, não é a linha correta. Indicar uma ação habitual. Temos B, indicar uma ação contínua e crescente. Veja que a linha B é uma linha muito correta. Por quê? Porque quando diz uma ação contínua, ação contínua é a mesma coisa que dizer ação habitual. Contínua por quê? Contínua ou habitual remete-nos a algo repetitivo, ok? Agora, crescente é uma coisa que aumenta. O que isto quer dizer? Se hoje eu bato uma dose, amanhã possivelmente vou bater uma dose e meia, ok? 1,5. Não sou boa matemática, mas pelo menos nessa ideia consigo aqui explicar. Então, depois da manhã eu posso bater, vamos lá, uma dose 1,8. Que aí, no outro dia eu posso bater 2,0. Quer dizer, a dose está aumentando. Mas não estou afirmando aqui literalmente que o vício ele aumenta, digamos, de forma espontânea. Ou para que o mesmo aumente, o consumo vai ser de forma espontânea, no sentido de, se hoje eu consumo uma garrafa de cerveja, amanhã eu vou bater 2. Não estou a dizer isso, porque houve aqui uma rima, eu disse amanhã eu vou bater 2, quem conhece 2 caras? Certo. Então, temos 19 a linha B como a correta. Essas outras não dizem respeito à linha correta. Isto não estaria a indicar uma ação já completa, muito menos uma sugestão para os jovens. 20. A não consciencialização dos jovens moçambicanos sobre o álcool, conforme descreve o texto, faz com que consciencialização podemos substituir isto por saber,
ou estar consciente, ok? O não estar consciente dos jovens, ou o fato dos jovens não saber nada sobre o álcool, faz com que, segundo o texto, eles consumam o álcool de maneira mais moderada. Quer dizer, eu não sei nada sobre o álcool, não sei se ele é perigoso ou não é perigoso. Isso me fará certamente eu consumi-lo de forma moderada? Não é verdade. B. Eles não reconhecem os riscos do consumo de álcool. Moderada está a linha, mas caso haja uma de maior peso, certamente não será correta. C. Eles evitem o consumo de álcool por medo de dependência. Não. Eles procurem alternativas ao álcool por saberem dos riscos envolvidos. Não. Como eu já dissera, esta vai ser a correta. 21. No contexto textual, a expressão não encaram o álcool como droga significa que encarar. O que é encarar? Encarar vamos substituir por olhar. Vamos substituir por olhar ou ver. Ok? Ok. Aqui eu queria diminuir o tamanho. Então, tá aqui. Certo. Então, eles não sabem que o álcool é uma substância perigosa, mas o consomem a si mesmo. B. Eles não têm consciência de que o álcool pode causar dependência e danos à saúde. C. Eles consideram o álcool uma substância benéfica à saúde. Esta não diz respeito. D. Eles evitam o consumo de álcool porque sabem que é uma droga perigosa. Ok, vamos voltar. Eles não têm consciência de que o álcool pode causar dependência e danos à saúde. Que é dependência e danos à saúde. Quer dizer, os jovens moçambicanos não sabem que o álcool pode torná-los dependentes e pode ser perigoso para a sua saúde. Será verdade? O texto será que expressa isso? Vamos analisar. Se ainda estivermos em dúvida, vamos voltar ao texto. Eles sabem que o álcool é uma substância perigosa. Sabe, há uma coisa muito interessante. Aqui diz-se que eles sabem que o álcool é uma substância perigosa. Mas olha na linha anterior, é sobre a não consciencialização. Aqui, neste texto, ou nesta questão deste excerto, você percebe que estão afirmando que os jovens não sabem, conforme descreve o texto. Vamos lá subir aqui no texto. Consumo, não. Ok, tudo bem. Aqui no texto não vê expresso, contudo. Esse excerto reafirma a ideia de que essa ideia estaria implicitamente expressa no nosso texto, conforme descreve o texto. A não consciencialização, quer dizer, eles não sabem que o álcool será, neste caso, perigoso ou possui um risco. Então, se nós afirmarmos que eles sabem que o álcool é uma substância perigosa, estaríamos a refutar a outra linha, então não faz sentido. Logo eliminamos esta e vamos ficar com a. Eles não têm a consciência, quer dizer, eles não sabem. A não consciencialização, que pode causar danos de dependência. Não temos 21b. 22. De acordo com o texto, a percepção dos jovens moçambicanos em relação ao álcool temos os jovens moçambicanos reconhecem o álcool como uma droga perigosa. Não, eles não sabem, ainda estamos naquela ideia anterior. Os jovens moçambicanos entendem os riscos do álcool e evitam o seu consumo. Não. Os jovens não reconhecem o álcool como uma droga e não se preocupam com a dependência. Os jovens moçambicanos eliminamos esta, então vamos ficar com esta. Porque aqui nós estamos a nos basear na ideia do texto, não nas nossas próprias ideias. E o mais interessante, a cada questão, eles sublinham a ideia de que tudo que você deve observar deve estar na base do texto, de acordo com o texto, no contexto textual, que é no contexto do texto, conforme descreve o texto, percebe, tudo aqui tem relação com o texto. O verbo cresce na fase com cresce não serve para o que tudo bem. Isto é uma outra frase. Então, nós estamos a analisar agora a questão do número 23, ok? De acordo com o texto, a Organização Mundial da Saúde classifica o álcool como uma droga menos consumida do mundo. Não é verdade? O texto não diz isso e nem a organização diz isso. B como uma droga mais consumida no mundo, mais consumida, exatamente.
Como uma substância benéfica à saúde? Não. Como uma substância recomendada para jovens? Não. Então eliminamos D, ficamos com 23B. É um exame interessante este. 24. O principal tema do texto e análise, texto F, é o principal tema. O tema não está expresso no nosso texto. O que isto significa? Você deve ser sábio, você deve aplicar a ideia proposta pelo texto, ok? Então, vamos lá subir aqui. Então, temos a dependência de drogas entre os jovens moçambicanos. Não estamos a falar de dependência de drogas. Por quê? Porque drogas é um termo muito genérico. Existem vários tipos de drogas, ok? Não é somente o álcool que é uma droga. Temos B, o aumento do consumo de álcool entre os jovens moçambicanos. Se não tiver uma melhor que esta, vamos marcá-la como correta. C, o impacto do álcool na saúde dos jovens moçambicanos. Não. A opinião, não. Não preciso continuar. Ficamos com esta. Então, temos aqui, segundo Mateus MHM et al., 2003, 89 e 94. Todos os processos de sequencialização que asseguram uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual podem ser encarados como instrumentos de coesão. Tais processos podem ser agrupados da seguinte forma. Temos a coesão gramatical, frásica, estrutural, referencial, temporal e lexical. Temos B, coesão gramatical, frásica, interfrásica, temporal, estrutural, referencial e lexical. Temos C, coesão gramatical, frásica, interfrásica, temporal, estrutural, referencial e lexical. E por fim temos D, coesão gramatical, interfrásica, temporal, estrutural, referencial, frásica e lexical. Eliminamos esta linha, eliminamos a linha B e por fim também eliminamos a linha E. Ficamos com a linha C. Temos aqui uma ideia um pouco interessante da explicação disto, né, de coesão frásica e mais. Veja, a princípio aqui, né, segundo o nosso texto, ou como a linha A, a linha C, que é o certo, não A, onde temos a coesão gramatical e mais, onde temos a coesão frásica. Coesão frásica seria o quê? A ligação entre os elementos dentro da mesma frase ou oração por meio da estrutura gramatical, neste caso, a ordem das palavras, dos conectores, dos pronomes, etc. E temos aqui um exemplo. O professor que melhor ensina é da escola preparatória online. Veja que o termo que, neste exemplo, ele liga duas orações numa única estrutura frásica. A primeira, o professor, e a segunda, melhor ensina, é da EPO, ou é da EPO. Depois temos dois, coesão interfrásica. Liga frases diferentes de um período para o outro, com conjunções, pronomes, advérbios, de retoma, neste caso, retoma de ideias. Exemplo, o Nhantende foi à faculdade. Lá também dá aulas. Esta é a coesão interfrásica. Veja que aqui o termo lá, neste caso, ele está retomando o lugar da ação anterior. Qual ação? De ter ido aonde a faculdade, ou melhor, lá onde ele está, que é na faculdade. Temos o número 3, a coesão temporal, que marca a sequência ou relação no tempo entre os eventos do texto por advérbios ou expressões temporais. Um exemplo. Primeiro, ela estudou, depois foi dormir. Veja que aqui o termo depois mostra ordem temporal, ok? Primeiro ela estudou, depois foi dormir. Depois temos 4, coesão estrutural, que resulta da organização sintática das partes do texto, mantendo paralelismo ou concordância estrutural clara. Exemplo, Leida gosta de ler, de escrever e de estudar. Veja que aqui nós temos a repetição de estrutura, então isto vai garantir fluidez. Temos número 5, coesão referencial, que é a retoma ou antecipa elementos no texto como pronomes, elipses, sinônimos, etc. O exemplo, Edelson saiu cedo, ele estava com pressa. Então, ele vai retomar neste caso, ou retoma a coesão referencial, anafórica. Anáfora estamos a falar de recursos linguísticos, vamos dar isso quando falamos de figuras de estilo. Temos 6 como o último, que é a coesão lexical, que usa o léxico, neste caso o vocabulário, para manter ligação entre ideias, com sinônimos, repetições, hiperônimos, expressões equivalentes. Um exemplo, o canal precisa de inscritos, a plataforma precisa de mais
subscritores. Veja que canal equivale à plataforma, ou melhor, canal e plataforma são quase a mesma coisa. Então, aqui se mantém a coesão por sinonimia. Então, é o que descreve a linha C da nossa questão, a coesão gramatical frásica, que é o que explicava, interfrásica, temporal, estrutural, referencial, por fim, a lexical. Então, temos 25, a linha C é a correta. 26. Os mecanismos de coesão frásica são os que, temos asseguram uma ligação significativa entre os elementos linguísticos que ocorrem a nível sintagmático e oracional na superfície textual. Então, vamos ter 26, a linha A como a linha devidamente correta. 27. Atenção ao texto B. Não sei quem sou, que alma tenho, quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sou variamente outro do que um eu, que eu não sei se existe. Se esses outros, sinto crenças que não tenho, elevam-me ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim, perpetuamente, me aponta traições de alma a um caráter que talvez eu não tenha, nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo, sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos, que torcem para reflexões falsas, uma única anterior realidade que não está em nenhuma e está em todas. Como panteísta se sente árvore, e até a flor, eu sinto-me vários seres. Sinto-me viver vidas alheias em mim, incompletamente, como se o meu ser participasse de todos os homens, incompletamente de cada, por uma soma de não-eus sintetizados no eu postiço. Texto interessante. Temos 27. O autor do texto B expressa o seu entendimento relativamente à própria identidade. É uma afirmação. Nos seguintes moldes, temos a: tem plena consciência de sua identidade e se sente seguro em relação a quem ele é. Certamente, ele tem plena consciência de sua identidade, apesar de sua identidade estar distorcida. Contudo, ele não se sente seguro em relação a quem ele é, o que nos faz refutar a linha A. B. Sente que a sua identidade é fluida e fragmentada, como se fosse múltipla e variada, e variável neste caso, e isto é certamente verídico. C. Acredita que a sua identidade é fixa e inalterável. Isto equivaleria ao termo A, mas de forma não diríamos completa, né? Contudo, não temos a linha C como a correta e nem D. 28. A passagem só como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos significa que temos o autor se sente preso num espaço fechado sem opções. Não. B. A identidade do autor é composta por várias reflexões distorcidas, como se ele fosse múltiplos eus diferentes, ok? Interessante. O autor possui uma identidade muito clara e sem confusão, é mentira. O oposto disso seria verídico. D. O autor busca por uma identidade única e bem definida. É certo que ele busca por essa identidade, mas não diríamos que esta linha seja bem definida, diferentemente de B. A identidade do autor é composta por várias reflexões distorcidas, como se ele fosse múltiplos eus. Esta não está errada no sentido de não é uma linha que equivale ao que o texto diz, mas não é uma linha que equivale taxativamente, diferentemente da linha B, porque a linha B ela está mais completa. Esta linha, certamente que se o autor percebe que a sua realidade ou a sua identidade está completamente distorcida, obviamente que ele quer que não tenha esse tipo de identidade falsa. Obviamente que ele procura uma identidade verdadeira, única e bem definida, mas não é o que o texto sugere, ok? Então, temos 29. Na frase, sinto-me viver vidas alheias em mim, incompletamente. O autor pretende passar a seguinte mensagem: sente que está vivendo uma vida plena e individual. Não, ele não está vivendo uma vida individual, ele está vivendo uma vida cheia de outras vidas que certamente não são delas, mas existem nele. B. Experimenta a sensação de viver como outras pessoas, mas de forma parcial, como se estivesse faltando algo para ser ele mesmo. Um pouco completo.
Se sente completamente alheio à vida dos outros e não consegue se identificar com eles, está consciente de que a sua vida é a única realidade. O que é B e C? Vamos lá analisar bem. Experimenta a sensação de viver como outras pessoas. Não, o problema está aqui. Mas se fosse somente, mas de forma parcial, como se estivesse faltando algo para ser ele mesmo, porque certamente nem está faltando algo para ser ele mesmo, não, ele não está sendo ele, até porque ele não é ele. Existem vários eus, não eus nele. Que filosofia é esta que Manuel está falando? Então, eu disse que esta é a correta, né? Certamente. Temos 30 como a última questão. As formas verbais, sei, sinto, falo, encontram-se no formas verbais. O que é forma verbal? Forma verbal é um verbo conjugado, certo? Certo. Então, todo verbo conjugado é uma forma verbal, simples. Já expliquei o que é uma forma verbal. Agora, se são formas verbais, significa que isto aqui vem de verbos e foi conjugado. Sei vem de verbo saber. Não sei se consigo escrever aqui saber com o mouse. Saber. Ei. Ok, tudo bem. Vamos usar. Vamos usar aqui. Então, sei vem do verbo saber. E temos aqui o sinto, que vem do verbo sentir. E temos aqui a forma verbal falo, que vem do verbo falar. Então, esses aqui são os tempos verbais das formas verbais. Sei, sinto, ou as formas verbais rivais a estes tempos verbais. Então, aqui a ideia de você identificar está conjugada em que pessoa gramatical. Identificando a pessoa gramatical é muito mais fácil identificar o modo, se está no modo indicativo ou não, porque tudo vem presente. Então, temos o presente do futuro, do passado, do genérico e do indicativo. Certamente é do indicativo, porque eu sei, logo temos 30, a linha C como a linha devidamente correta. Então, eu vou convidá-lo certamente a deixar o seu gostei neste vídeo. De fato, você gostou do mesmo? Partilhe este conteúdo para mais outras pessoas que de fato não têm o mesmo. E uma mensagem muito clara que você deve levar para a vida e deixá-la nos comentários é que a melhor dica de estudos é começar a estudar. Fui. Até a próxima resolução.